Igreja querida do Senhor Jesus Cristo, presente aqui em todos os lugares, paz seja contigo. O texto de hoje vai nos ajudar a pensar sobre um assunto muito interessante. O Evangelho que está separado para a leitura de hoje traz importantes lições que nos ajudarão a tomar algumas decisões. O texto é do Santíssimo Evangelho, segundo anotado por Lucas, capítulo 9. Nós leremos dos versículos 51 ao 62. Assim escreveu o servo do Senhor, dizendo que aconteceu, ao se completarem os dias em que devia ser assunto ao céu, Jesus manifestou no semblante a firme resolução de ir para Jerusalém. Enviou mensageiros adiante de si, os quais, indo, entraram numa aldeia de samaritanos para lhes preparar pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, quer que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu e seguiram para outra aldeia. Quando estavam a caminho, alguém disse: Seguirei o Senhor para onde quer que for. Mas Jesus lhes respondeu: As raposas têm suas covas e as aves dos céus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Mas ele respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguirei o Senhor, mas primeiro permita que eu me despeça dos de casa. Mas Jesus lhes respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Que o Senhor nos abençoe na meditação de sua palavra. O título da minha meditação, conforme já sugerido no início da minha fala, é Decisão Radical. Vamos conversar um pouquinho sobre decisões. Nós tomamos decisões o tempo todo o tempo. Não há um único instante em que nós não tomemos decisões. Quantas decisões você toma por dia? Um punhado. Talvez você nem pare para pensar quantas coisas você precisa decidir, desde as mais simples e corriqueiras até as mais complexas. Café com açúcar ou sem? Tem um pessoal aí que fala que gosta de café sem açúcar. Eu estou tentando entender a mente desses seres humanos ainda, mas tem essa opção, né? Café com açúcar ou sem? Trabalhar hoje ou folgar? Ir para a igreja ou ir para a praça? Ir ou não ir? Algumas são simples, né? Decisões bem simples, mas outras decisões podem mudar o destino da sua vida. Podem abrir uma fenda na história da tua vida, dividindo antes e depois daquela decisão. E quanto à decisão de seguir a Jesus Cristo de verdade, não de brincadeira, não de mentirinha, sem rodeio, sem o deixa eu resolver isso antes, não, sem nada disso. Hoje o texto de Lucas nos fala exatamente sobre isso e vai nos confrontar com esse tipo de escolha. E já aviso, não será nada confortável nós nos depararmos com esse tema nesta noite. Nada confortável, mas será libertador, ou decisivo, mas eu prefiro que ele venha a ser libertador para todos nós ao final da nossa meditação, porque o Evangelho é isso. Evangelho é assim. Ele não nos acomoda. Evangelho que acomoda não é Evangelho.
Todos os instantes o Evangelho nos propõe dar um passo a mais na nossa caminhada de fé. Em nenhum momento o Evangelho nos permite que fiquemos acomodados, como quem diz, aqui está bom, esse estágio aqui está legal, já alcancei o que eu queria. Não, não é isso. Enquanto temos vida, enquanto somos vivos, o Evangelho fica nos fustigando, vai mais um passo. Igual lá na academia que você frequenta, que o professor fica falando para você, você não está aguentando mais levantar o peso, o professor diz, vai, só mais uma vez. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho fica incentivando você a crescer um pouco mais na sua fé, na sua espiritualidade. E isso nos arranca da nossa acomodação, nos arranca das desculpas e nos leva para mais perto e cada vez mais perto da obediência ao Senhor Jesus Cristo. Uma primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é percebermos o próprio Jesus Cristo e a sua decisão, que está nos versículos 51 a 56, a decisão do Senhor Jesus Cristo. O texto começa nos lembrando, e Lucas faz isso muito propositadamente, o texto começa nos lembrando que Jesus demonstrou no seu semblante a decisão de ir para Jerusalém. Jesus mostrou com seus atos, com seu semblante, com a sua postura, que ele estava decidido para ir a Jerusalém. O texto diz que ele decidiu firmemente. O que significa isso, decidir firmemente? Por que isso está tão destacado assim? Por que precisa falar que Jesus tomou essa firme decisão de ir para Jerusalém? Porque em Jerusalém é onde Jesus ia ser crucificado, ia ser julgado, ia ser torturado, era lá. E quando Jesus decide firmemente se encaminhar para aquele momento de confronto, ele tira de campo os seus receios, o seu medo, a sua limitação, para obedecer a Deus e a missão que Deus tinha lhe colocado, que Deus havia colocado em suas mãos, que era de passar por todo aquele sofrimento, por toda aquela paixão, para assim, com o seu sacrifício na cruz, salvar as pessoas. Tivesse Jesus desistido, e a humanidade estaria irremediavelmente perdida. Jesus tinha consciência de que ele estava caminhando rumo ao seu assassinato, e mesmo assim, ele demonstrava um rosto de quem estava decidido a ir, não obstante os perigos que ele haveria de enfrentar. É isso o contexto dessa expressão, significa caminhar rumo à cruz, para o momento de cumprimento da sua missão, mesmo sabendo das coisas desagradáveis, muito desagradáveis, que estavam adiante dele. Quando Tiago e João percebem essa resolução de Jesus e vai buscar pousada para Jesus pelo caminho, e as pessoas então negam pousada justamente por esse motivo, porque Jesus mostrava um firme propósito de ir para Jerusalém, os discípulos ficam muito aborrecidos. E quando na primeira negativa, os discípulos dizem para Jesus: se nós retribuirmos o mal que nós recebemos com o mesmo espírito, com a mesma braveza, com a mesma falta de santidade, qual a nossa diferença dessas pessoas? Seremos exatamente da mesma estatura, não teremos diferença nenhuma. É isso que Jesus diz para aqueles dois discípulos, porque o reino de Deus se constrói de outro jeito. E Jesus mostra que a cruz que ele estava indo enfrentar era também para a salvação, inclusive daquelas pessoas que haviam lhe negado pousada. Quando nós somos contrariados, como é que nós agimos? Quando nós nos zangamos com uma pessoa ou com alguém, e veja, nós só ficamos contrariados e zangados com alguém quando alguém frustra a nossa expectativa. Quando as coisas não acontecem ou elas não agem como nós gostaríamos que elas agissem. Elas fizeram alguma coisa diferente do que eu esperava. E vai ser sempre assim.
Como que nós reagimos quando a pessoa que está na nossa lida, com quem nós estamos lidando, não age, fala, pensa ou faz o que nós gostaríamos que elas tivessem feito, falado ou pensado? É com ira? Normalmente sim. É raro a pessoa que é contrariada e segue sua vida. Nós projetamos contra aquela pessoa que nos contraria, normalmente, o sentimento de ira. Nós ficamos irados com aquela pessoa. E nesse momento, não é verdade que muitas vezes nós queremos que Deus descesse fogo sobre aquela pessoa? Como aquela pessoa se atreve a me contrariar? Como aquela pessoa se atreve a pensar diferente de mim? Como aquela pessoa se atreve a fazer uma coisa que está prejudicando o meu interesse? O meu interesse deve estar acima do interesse daquela pessoa. Ela não percebeu isso? Ninguém contou isso para ela? Que o meu interesse é mais importante que o interesse dela? Neste momento, é muito provável que nós queiramos que desça fogo sobre aquela pessoa. Cristo nos ensina a abandonar essa sensação de vingança. Cristo nos ensina a afirmar o coração no propósito do céu, onde a resposta é amor, não ira. Ah, pastor, mas é difícil. Claro que é. Claro que é difícil. Por isso que a maioria da humanidade não é cristã, porque é difícil. Não é fácil você negar os seus sentimentos, não é fácil você negar as suas emoções e se submeter tudo isso à vontade de Jesus. Porque eu queria fazer assim, mas Jesus manda eu fazer de outro jeito. Eu queria descer fogo sobre aquela pessoa, mas Jesus manda que eu ame aquela pessoa. E quando eu me deparo com uma pessoa que me deixa muito, mas muito zangado, eu costumo pensar assim: Cristo morreu por essa figurinha também. Cristo morreu por essa figurinha também. Então eu não tenho o menor direito de alimentar a minha ira contra aquela pessoa por quem Cristo morreu. Porque se eu faço isso, eu estou negando o senhorio de Jesus. Eu sou Deus. Eu decido quem merece o meu amor e quem não merece. Quando Jesus sequer chegou perto dessa vontade humana, Ele distribuiu o sacrifício dele a todas as pessoas, está disponível. O sacrifício de Jesus está disponível a todo tipo de pessoa, inclusive aquelas que nós gostaríamos que queimassem no fogo do inferno, inclusive para estas pessoas. Cristão maduro não alimenta ressentimento, mas eu disse cristão maduro. Cristão maduro não alimenta raiva, mas resolve no coração. É só ler Efésios 4, 26, que diz: irai-vos, mas não pequeis. Porque irar faz parte da gente, a gente fica irado, mas pecar é um segundo passo. A ira é sempre provocada do lado de fora do corpo da gente. A ira é provocada em nosso coração, ela está aqui, adormecida. São os fatores externos que provocam esta ira. Quando ela surge, ela não pode me dominar, sou eu quem tenho que dominá-la. E aí eu decido se eu quero pecar ou quero não pecar. Essa decisão é minha. Não adianta depois eu falar: foi mais forte do que eu, o diabo me tentou, eu não consegui resistir. Porque quando você diz isso, você faz mentirosa aquela palavra de Deus que diz que junto com a tentação do diabo, Deus fará com que apareça uma forma de você se livrar daquilo. Um outro momento, a palavra nos diz que ninguém é tentado além do que pode suportar. Palavras diabólicas, quando nós falamos: não consegui resistir, foi mais forte do que eu. Irai-vos e não pequeis, Efésios 4, 26. Uma segunda lição que nós tiramos desse texto maravilhoso são as exigências do discipulado. O discipulado tem sim muitas exigências. O cristianismo é isso. Naquele filme, naquele seriado magnífico, The Chosen, quando lá o pai
da moça que estava com Tomé, encontra com Jesus, depois que ela resolveu seguir Jesus e viver com Jesus naquela pindaíba, o pai, que era um moço abastado, de muitas posses, encontra Jesus, chama Jesus de lado e diz assim: olha, eu tenho tudo, e minha filha está seguindo você nessa pobreza toda. Foi mais ou menos isso que ele disse para Jesus. E Jesus respeitosamente respondeu para aquele moço, dizendo: eu costumo exigir demais de quem eu amo. É claro que esse texto não está na Bíblia, mas faz muito sentido. Jesus exige muito de quem ele ama, ou seja, Jesus não exige praticamente nada de quem ele não ama, ou de quem não alimenta com ele um amor de reciprocidade. Então, aqui aparecem, neste momento das exigências do discipulado, duas figuras para nós pensarmos sobre ela. O primeiro é o entusiasmado, está no versículo 57. Seguirei o Senhor para onde o Senhor for, conta comigo. É mais ou menos aquele lá do deixa que eu deixo. Conhece esse tipinho, deixa que eu deixo? É aquele que diz que vai fazer e não. Isso, esse é o deixa que eu deixo. Pode deixar comigo, quando voltar aqui vai estar tudo pronto. Você volta, está do mesmo jeito. É o famoso deixa que eu deixo, né? São as pessoas entusiasmadas, que respondem muito rapidamente, que vão pela empolgação, que vão pela emoção. E Jesus já coloca a realidade na mesa. Isso está no versículo 58. Quem segue Jesus deve renunciar à segurança do conforto. Veja que o Jesus ídolo, que é anunciado em muitos lugares, promete a mentira de que a pessoa terá conforto, terá riqueza, terá poder, terá fama. Alguém viu em algum momento Jesus oferecendo isso? Quando nós vemos nas Escrituras alguém oferecendo poder, fama, riqueza, dá uma lidinha de novo no texto bíblico que você vai ver que não foi Jesus. Foi outra pessoa. Não foi Jesus que ofereceu riqueza e prosperidade. Então, muito cuidado com isso, com o conforto. A segunda pessoa que aparece se dispondo a seguir Jesus, coloca uma condição. No versículo 59, deixa eu sepultar o meu pai primeiro. Olha, quando a gente lê o texto bem superficialmente, ou bem na perspectiva humana, porque nós sempre lemos os textos bíblicos na perspectiva humana, muito raramente na perspectiva de Deus. Parece um pedido justo, não parece? Não parece um pedido muito justo? Deixa primeiro eu sepultar o meu pai. Dá a impressão que o pai estava ali num velório. E Jesus parece aqui uma pessoa muito radical e insensível. Estou no velório de meu pai, deixa eu sepultar meu pai primeiro. Não, a tradição judaica, nesta época, dizia, ou diria aqui nesta frase o seguinte: deixe que eu conviva com meu pai até que ele viva tudo o que ele tem que viver. Então, quando ele encerrar a carreira terrena dele, aí eu vou e sigo o Senhor. É isso que essa pessoa aqui respondeu para Jesus. Esperar meu pai morrer significa um discipulado adiado para o futuro. Um discipulado adiado para quando for conveniente para a pessoa, não dentro da conveniência de Jesus. Vou me envolver com Jesus quando eu terminar a faculdade. Vou me envolver com Jesus quando eu acertar minhas contas. Vou me envolver com Jesus quando meus filhos crescerem. Vou me envolver com Jesus quando eu tiver minha família estabilizada, quando eu não tiver mais problema, quando eu sepultar o meu pai. Essa é a desculpa que a pessoa coloca diante de Jesus. Adiar o discipulado para um futuro conveniente. Seguimento a Cristo não combina com desculpas. Seguir Jesus não combina com adiamentos. Seguimento a Cristo significa outras coisas. Você quer ver uma armadilha espiritual que a gente sempre ouve? Eu vou citar aqui algumas armadilhas espirituais e você verá
que são frases que são muito conhecidas dos nossos ouvidos. Pastor, quando as coisas melhorarem, eu volto para a igreja. Não é mais ou menos isso? Quando as coisas melhorarem, pastor, eu volto para a igreja, está tudo bem, está tudo tranquilo. Outra coisa que a pessoa imatura espiritual fala é assim: eu tenho minha fé, pastor, eu faço minha oração em casa, eu leio minha Bíblia em casa, e a pessoa não fica nem vermelha, porque quando ela fala isso, é porque ela não faz absolutamente nada disso. E se fizesse, ela só estaria tendo um momento devocional, não é culto. Não existe culto de uma pessoa só. Culto é quando tem mais de uma pessoa sozinha é momento devocional. A pessoa ainda está em falta com Deus porque ela precisa participar do culto. Outra desculpa espiritual, outra armadilha espiritual: ah, pastor, deixa passar essa fase. Conhecida também, né? Deixa passar essa fase, depois a gente retoma com força, depois a gente volta com tudo, mas deixa passar essa fase porque está difícil, está difícil. Não, irmãos, Jesus chama agora, não tem essa de adiar. Jesus chama agora, 2 Coríntios 6:2, eis agora o tempo oportuno, é agora, é já, imediatamente, não tem depois, não tem deixa eu resolver isso lá na frente, isso não existe, isso é diabólico. Um terceiro momento que eu quero verificar com vocês aqui é o perigo de olhar para trás. Lucas 9, 61 a 62, que é o terceiro candidato que aparece aqui ao seguimento de Jesus Cristo. Deixa antes eu me despedir da minha família e depois eu te sigo, no versículo 61. Mais uma vez o argumento parece legítimo, não parece? Se olharmos na perspectiva humana e não na perspectiva do Senhor, na perspectiva humana, me parece um pedido bem justo. Deixa primeiro eu me despedir da minha família e depois eu te sigo. E Jesus, mais uma vez, percebe aqui o coração dividido, que se esconde atrás de um aparente argumento justo. O que está escondido ali? Um coração dividido. Por isso Jesus responde com a imagem do arado, no versículo 62. Quem começa a arar e olha para trás, perde a linha. Na agricultura familiar, ou na agricultura mais antiga, os irmãos sabem, já viram como que é a questão do arado, né? Coloca o animal para puxar o arado, e a pessoa vai segurando o arado, e ela não pode olhar para os lados nem para trás, porque senão o arado sai torto. A linha sai torta, e as linhas tem que ficar retinhas para se colocar as sementes ou se plantar os tufinhos de plantas, porque se ficar torta atrapalha a produção. A planta vai crescer uma muito perto da outra, depois vai atrapalhar o caminho da pessoa que vai colher, de passar entre as ruas de plantas. Então quem coloca a mão no arado e olha para trás, estraga o serviço que vai ser feito lá na frente. Na agricultura era assim que acontece, mas como que é no discipulado olhar para trás? Como é na relação com Jesus olhar para trás? É ter saudade do mundo, meus irmãos. É ter saudade do mundo de onde Jesus te tirou. É ter saudade do Egito. É querer voltar para a escravidão do Egito, porque o deserto parece grande. É alimentar velhos hábitos. É se recusar à novidade de vida. É não aceitar aquela fala de Jesus que diz: eis que tudo se fez novo. A pessoa quer ser uma nova criatura, fazendo tudo o que fazia o velho homem, a velha mulher. É não romper com o passado. Se você teve de fato, de verdade, um encontro com Jesus, por isso eu disse no começo que esse texto, ele abre uma fenda na história da nossa vida, para antes do encontro com Jesus e depois do encontro com Jesus. Se nós tivermos um encontro verdadeiro com Jesus e não houve mudança de vida, não houve mudança de comportamento, não houve mudança de paradigmas, não houve encontro com Jesus. Não houve. O que nós percebemos no mundo religioso e não no mundo cristão, no mundo religioso,
é que alguns religiosos querem ser simpáticos ao mundo que matou Jesus. Não tem alguma coisa errada? Muitas pessoas querem agradar e satisfazer o mundo que matou Jesus. E o que é mais estranho ainda é como que esta pessoa religiosa pode se sentir tão confortável no meio de quem matou Jesus. Vamos fazer uma transposição de exemplo para entendermos bem o significado disto. Vou me pegar como exemplo para não ofender a sensibilidade de nenhum dos irmãos aqui presentes. Vamos supor que uma pessoa ou um grupo de pessoas tenha assassinado meu pai, finado seu Eduardo Ross. Era Eduardo o nome dele também, viu? Eduardo Ross. Um grupo de pessoas matou violentamente o meu pai. E eu passo a vida toda tentando fazer amizade com esse grupo de pessoas. Eu passo o tempo todo produzindo e programando a minha vida para que eu seja simpático a esse grupo de pessoas. Eu quero agradar esse grupo de pessoas. Não tem alguma coisa muito estranha para o ouvido da gente nisso? É diferente de perdoar, porque o perdão tem a ver comigo, não com eles que mataram meu pai. Tem a ver comigo. Então o fato de eu perdoá-los não significa que eu tenho que me sentar para almoçar com eles. Consegue perceber isso? Então, quando nós dissemos que temos um encontro com Jesus, mas continuamos nos sentando na roda de escarnecedores, pessoas que escarnecem o nome de Jesus, ainda que eu diga, mas eu não escarneço, mas eu estou sentado lá, vira aquela coisa do Denorex. Denorex, sabe aquele Denorex do tempo meu e do Mauro, mas como o Mauro não está aqui, então é do tempo meu e do Eduardo, assim, mais ou menos. Denorex era aquele negócio que parece remédio, mas não é. Tem uma turma que conheceu o Denorex. Então tem muita gente que parece crente, mas não é. Essa é a verdade cachambante que o Evangelho de Lucas coloca diante do nosso rosto. Não é esse pastor que está falando com você, é o texto bíblico. É o texto bíblico. Então, se nós não rompemos com o passado, como que nós queremos ser de Jesus e ao mesmo tempo não queremos deixar o mundo? Quem vive de saudade do Egito não chega à terra prometida. Quem pauta a sua vida pela saudade do Egito não entra na terra prometida. Filipenses 3,13 diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim. É isso que diz lá em Filipenses 3,13. Concluo, meus queridos, trabalhando com vocês essa questão aqui, de que Jesus chama a gente para um discipulado radical, sem desculpas, sem meias cores, sem argumentos. Não dá para argumentar com Deus. Não dá para tentar convencer Deus de que Deus está errado. Primeiro que Deus não trabalha com conceito de certo e errado. Conceito de certo e errado é humano. Deus não conhece conceito errado, Ele conhece o conceito dele. Não chega sequer perto dessa discussão de certo e errado. É a vontade dele, e ele não abre mão da sua glória, simples assim. Então o discipulado, o seguir a Jesus, nos coloca nessa situação. Jesus nos chama para um discipulado sem desculpa, sem meio termo, sem olhar para trás. Seguir Jesus exige prioridade. Como que é mesmo aquele texto? Buscai em primeiro lugar. Viu como a gente sabe, como a gente conhece o texto? Buscai em primeiro lugar. Não diz que nós não podemos buscar as outras coisas, não está dizendo isso. Está dizendo que nós devemos buscar em primeiro lugar. É isso que está dizendo. O texto também nos ensina que para ser discípulo de Jesus precisa coragem. Precisa coragem. Porque nós seremos confrontados.
Quando confrontaram os discípulos, ameaçando-os de morte: se vocês continuarem falando de Jesus, nós vamos prender e matar vocês, então parem de falar de Jesus. O discípulo respondeu: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Em outra palavra, se for para matar, já começa a matar logo, que aí você abrevia a minha ida para o céu. Então, seguir a Jesus, meus queridos, significa prioridade, significa coragem, mas significa também abandonar as zonas de conforto. Se o evangelho não aperta o teu calo, não é evangelho, gente. Se você não é exigido cada dia um pouquinho mais, não é evangelho. O evangelho é aquele colchão com prego. Você vai mexer, a cama está gostosinha, mas você dá uma mexida, você, um preguinho me beliscou aqui. É mais ou menos isso que é o evangelho. A cada momento ele propicia uma forma de você crescer um pouquinho mais. Então, como que a gente pega esse trecho de hoje, dos ensinos aqui de Lucas e do Senhor Jesus? Nós podemos começar abandonando desculpas religiosas. Abandonando desculpas religiosas. Quando der, eu participo mais. Estou trabalhando muito, estou estudando muito, estou namorando muito, estou dormindo muito, estou me cansando muito. Então, quando der, eu participo um pouco mais. Para com isso. É agora já, imediatamente. Outra coisa que a gente pode aprender: resolva as suas pendências emocionais. Não se esconda atrás das suas pendências emocionais. Decididamente, eu vou estragar o brinquedinho de algumas pessoas. Desculpas, problemas emocionais não são argumentos válidos para você não ter um compromisso com Jesus. Principalmente o medo de aprovação. Mas se eu seguir Jesus, o que as pessoas vão dizer? Você tem que se preocupar, o que Jesus vai dizer se você ficar querendo agradar as pessoas. Essa deve ser a preocupação. Então resolve a sua pendência emocional. Se o que você está carregando no seu peito te magoa, como as mágoas que carregaram Tiago e João, entrega isso para Jesus. Entrega para Jesus, fala: Jesus, esse rancor que está no meu peito, eu não quero isso aqui não. Pega isso aí para o Senhor, resolve isso aí para mim. Não quero essa mágoa no meu coração não. Jesus, estou com muita raiva no meu coração, não quero essa raiva não, isso me incomoda. Tira isso daqui, Jesus. Arranca isso do meu coração. E rompa com hábitos que te prendam ao passado. Aquele que mentia, para de mentir. Aquele que falava palavrão, para de falar. Eu pastoreei uma igreja que nós recebemos em profissão de fé um senhor, já falecido. Ele era tão habituado a falar palavrão na época que ele vivia longe de Cristo, que ele levou um tempão para abandonar esse negócio de palavrão. Às vezes estava numa reunião de oração, um culto, alguma coisa assim, na hora da participação mais informal, tinha alguma coisa que chamava a sua atenção, ele soltava um palavrão cabeludo, mas bem cabeludo, e nem percebia que soltou aquele palavrão. Nem percebia. Falava com muita naturalidade. Pensa num palavrão bem feio, é desse tipo aí mesmo. Será que ele foi para o inferno por causa disso? Não, não foi. Mas fica bem deselegante, não fica? Cabe na boca de um cristão? Não cabe. Então a gente precisa se vigiar, a gente precisa se olhar. O jeito que eu falo, o jeito que eu me visto. Ontem o Mauro colocou um versículo lá que assim confronta radicalmente os conceitos modernos. Por exemplo, aquela coisa lá que se fala, né? Meu corpo, minha regra. Não tem essa frase bonitinha da sociedade moderna? Meu corpo, minha regra. Mas o texto bíblico diz assim: o vosso corpo não vos pertence. Ele é templo do Espírito Santo. Então, cuidado com o que você faz com esse templo. Cuidado com o que você coloca dentro deste templo. Cuidado como você apresenta este templo para as outras pessoas. Porque se você está usando esse templo do Espírito Santo para provocar a sensualidade das outras pessoas, peca você
que provocou a sensualidade e da pessoa que cedeu à sensualidade que você provocou. Peca os dois. Não existe só um pecador, vai existir um parzinho de pecadores. Então, bastante cuidado, rompa com o que você aprendeu no passado. Não dá para servir a Cristo olhando para o retrovisor. A vida cristã é como se fosse um automóvel. O que é maior no automóvel, o retrovisor ou o para-brisa? Hein? O para-brisa. O retrovisor é pequenininho, não é? Por que será que o para-brisa é enorme e o retrovisor é pequenininho? Porque para olhar para trás é só de vez em quando, não é isso? O retrovisor é bem grande porque você tem que olhar para frente para seguir a viagem. Assim é a vida do convertido. Tem que olhar para frente. Retrovisor, só para pegar algum exemplo para não ser repetido. Então, meus queridos, a boa notícia é que se você ficou com o coração pesado por conta de todas estas informações, dê graças a Deus e respire fundo, porque Deus é muito paciente com a gente. Ele é muito misericordioso com a gente. E Ele nos dá todas as chances para praticarmos o crescimento e a santidade. Não espere que você mesmo vá se tornar perfeito ou perfeita, até porque não existem pessoas perfeitas. Mas você não precisa entender que é pela sua força que você vai conseguir, porque não é. Deus é que nos capacita, a força é dele, tudo começa nele e termina nele, não passa por nenhum mérito que nós tenhamos. Filipenses 4,13 que diz: tudo posso naquele que me fortalece, não na minha força. Tudo posso na minha força, tudo posso com meu esforço próprio. É isso que está escrito? Não. Tudo posso naquele que fortalece a mim, é nele que eu posso tudo. E se você tropeçar, como os discípulos tropeçaram, que é bem normal nós tropeçarmos, está tudo bem, só levanta rapidinho, não fica caído no chão, levanta rapidinho. O céu é para quem persevera, não para quem nunca errou. Não confunda, o céu não vai receber pessoas perfeitas. As pessoas que se convencem que são perfeitas são esperadas lá pela concorrência, não pelo céu. É como eu costumo dizer para os meus irmãos: o céu é dos persistentes e a fila da graça é a nossa fila. Que nós estejamos na fila da graça sempre, esperando pelas misericórdias do Senhor, mas nos portando como discípulos verdadeiros de Jesus, não como impostores. Amém? Deus seja louvado pelas nossas vidas.